Oi, gente, bom dia. Mais uma vez, no dia 4. Arrumando aqui, não sei se tá com muito zoom. Mais uma vez, estou no dia 4, no meu propósito da Quaresma de São Miguel. E tava pensando o que eu ia falar hoje. Eu falei, será que eu vou ter tanto assunto para 40 dias? Acho que eu sempre falo a mesma coisa no começo, né? Tudo bem. Mas aí vem o assunto. É incrível. Hoje eu vou falar, tava pensando muito o que eu ia falar, várias ideias sobre o que eu poderia falar. Hoje eu não vou chorar, não vou falar de nada triste. Vou falar sobre uma passagem da Bíblia, que é Mateus 25:14, que é a parábola dos 10 talentos. Eu não sei se eu vou ler, se eu vou ler uma parte, só vou explicar. Será também como um homem que, tendo a viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deles ele deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois ele partiu e logo em seguida o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fez-los produzir e ganhou outros 5, ficou com 10. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Os 2 multiplicaram, ficou com 4 esse. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhe contas. O que recebeu 5 aproximou-se e apresentou os outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu lhe confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor. O que recebeu 2, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis-me aqui os outros 2 que lucrei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo fiel e bom. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que é um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhastes. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso, sabia que colho onde não semeei. Nossa, esse barulho no fundo. Não sei se está muito ruim. Tem uma obra aqui do lado. Sabia que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. Então, eu estava refletindo sobre essa passagem. Ai, caiu minha caneta. Estava refletindo sobre essa passagem, que é sobre os talentos que Deus dá pra gente, né? Para cada um ele dá um talento diferente. Tem gente que tem o talento de cantar, tem outras pessoas que sabem desenhar muito bem, tem outras pessoas que sabem cozinhar. Tem muitos talentos que Deus dá pra gente e tem, né, os talentos também. Tem gente que, dentro da igreja, que só com um abraço parece que já tá, sabe, curando muita coisa. Tem gente que uma palavra, às vezes, que perde o tempo de ouvir a outra pessoa. Não perde o tempo, né? Mas, tipo, para um tempo da vida dela pra ouvir outra pessoa que se importa. Tem o dom também de, tipo, falar a palavra que a pessoa precisa. Então, Deus, eu acho que Deus dá talentos infinitos para cada um. O que vai depender é como a gente vai usar eles, né? E
a minha reflexão sobre isso, né, que eu parei para pensar, é que Deus investe na gente, né? E quando ele dá o talento pra gente, ele não pede nada em troca, ele só dá. E a gente tem muito essa cultura de eu só vou dar pra uma pessoa se ela. O que ela vai me dar em troca? Você fala, mas eu não vou dar isso, o que eu vou receber com isso, né? A gente sempre pensa isso. E é um pensamento normal que, né, todo mundo tá acostumado. Mas se a gente pensar que Deus deu os talentos pra gente, e diferente de receber algo em troca de muitas pessoas, ele recebe, de outras não, né? Mas ele não ele espera algo em troca, mas ele não cobra da gente, né? Então, tem muita gente que não... Ele pagou um preço tão alto por tudo, né? Por nós. E ele não espera, assim, ele espera, né? Não é que ele não espera algo em troca. Ele, não é uma condição, eu te dou, só, entendeu? Ele dá uns talentos, só que a gente tem que estar disposto, né? O que tá impedindo a gente de usar os talentos que ele deu pra gente, né? Seja preguiça, timidez, inferioridade, a gente se acha menos do que os outros. Porque não existe ninguém que não tem talento. Sempre você é bom em alguma coisa. Não dá pra você falar, olha, não sou bom em nada. É muito difícil. Com certeza você é bom em alguma coisa. Você só não tentou coisas diferentes. Você tá acomodado. Você tá fazendo o que você acha que é só aquilo que você sabe fazer. Mas não é. E eu acho que Deus deu alguns talentos pra gente justamente pra gente compartilhar. E é difícil a gente compartilhar, que é o que eu falei no começo, sem esperar alguma coisa em troca. Sempre você fala, não, mas eu vou ensinar. Por exemplo, eu sei fazer crochê. Eu acho que é um talento que Deus me deu. Mas, pra mim foi fácil aprender. Só que eu fui pesquisar no YouTube, eu fui ver como fazia. E faz pouco tempo. Não vou falar, nossa, desde pequena, não. Faz pouco tempo que na pandemia eu falei, vou fazer alguma coisa diferente pra ocupar minha mente, pra não ficar... Então comecei a fazer crochê e macramê. Eu gosto. Só que tinha vídeos na internet que as pessoas que têm esse talento colocaram lá ensinando. Então essa pessoa já se doou. E através dela eu consegui aprimorar esse talento que talvez eu já tinha dentro de mim. Sim, mas eu pesquisei. Eu fui ver vários vídeos, eu fui ver um ponto diferente, eu fui ver como fazia. Eu treinei, porque no começo não ficou bom. Ficou uma porcaria. Ficou, quando eu fiz um círculo assim, parecia uma boina, ficou horrível. E eu persisti. Então, eu acho que depende muito da gente, né? Como a gente vai usar esse talento que Deus deu pra gente, né? Eu até escrevi aqui pra mim não falar, que eu acho muito engraçado. Olha pro irmão que tá do seu lado e fala, você tem um talento pra me dar? Que toda pregação que a gente vai, as pessoas falam isso. Mas se a gente pensar que a gente pode compartilhar o nosso talento, o que custa? Por que eu não posso ensinar o que eu aprendi? Porque eu demorei muito tempo para aprender, eu fiquei dias vendo vídeo, eu treinei muito, eu fiz várias vezes até dar certo. Mas por que você não pode, do mesmo jeito que uma pessoa pôs um vídeo lá te ensinando, e você pode ter usado vários para aprender, mas por que você não pode ensinar para outra pessoa sem a pessoa te dar nada, sem esperar nada em troca, sabe? E ficar feliz com que aquela pessoa, nossa, não acredito, que legal que você fez. E eu vejo um exemplo simples isso com uma coisa que é da nossa vida, né? Porque eu vou pensar assim, ai, nossa, mas daí a pessoa vai fazer melhor que eu não vou ensinar. Imagina. Depois ela vai começar a vender, vai começar a ganhar dinheiro com isso, e eu nem faço pra isso, eu faço pra enfeitar minha casa. Imagina que eu vou ensinar pra outra pessoa e depois ela vai ficar melhor que eu, vai vender, vai ganhar dinheiro com isso e eu não vou ganhar nada. Por
que é um pensamento que a gente tem e, infelizmente, é o que a gente mais vê, né? No mundo. E por que que a gente não pode ser diferente? Por que que a gente não pode ser como Jesus? Por que a gente não pode se doar, né? É uma coisa muito valiosa que Deus deu pra gente, né? O que está impedindo a gente de compartilhar esses talentos sem esperar nada em troca? Porque eu mesmo, se eu pensar, eu sempre sabia, né, de Jesus, sabia, mas não fui a fundo em nada. E quando que eu comecei a ir a fundo? Quando ele me deu algo em troca. Ele me deu uma experiência, tipo, extraordinária que, pra mim, se ele não tivesse dado isso, talvez eu não teria me doado, entendeu? Ele confiou em mim. Ele poderia ter me dado isso e eu poderia não ter retribuído com nada. Que é o que acontece com muita gente. Muita gente recebe muitos dons, muitos talentos e fica parado. E não compartilha e não usa. Não é nem compartilhar, e não usa nem pra ela mesma. Porque tem vergonha, porque acha que vai fazer isso e as pessoas vão dar risada ou vão falar mal. Só que a gente não vê que o propósito disso tudo não é pra Deus, né? Se ele deu é pra gente usar e vai ser útil em alguma coisa e vai servir pra alguma coisa, mesmo que talvez a gente não veja que seja pra gente, se a gente puder compartilhar. Se eu puder compartilhar, ensinar uma pessoa a fazer crochê ou macramê, e a pessoa abrir uma loja e ficar muito rica, muito famosa, e fizer, tipo, nossa, eu vou ficar muito feliz. Eu não vou falar, olha, mas eu podia ter ganhado alguma coisa com isso. Então eu acho que a gente pensa tão, às vezes, eu me incluo nisso, tão pequeno, a gente espera alguém dar algo em troca pra gente oferecer, né? E Jesus confiou na gente sabendo, né, que a gente poderia não retribuir o que ele tá fazendo pela gente. Que é o que acontece com muita gente, né? E ele quer muito cada um de nós perto dele, né? Mas eu vejo que ele sempre dá o primeiro passo, né? Às vezes a gente não tá pronto, às vezes a gente não enxerga, como eu já falei, ou às vezes a gente não dá importância, ou a gente acha que tem muitas outras coisas que são maiores do que isso. Mas se a gente souber compartilhar, assim como ele compartilhou com a gente, sabe? Compartilhar com as outras pessoas. Imagina o quanto a gente pode estar fazendo bem para uma pessoa. Eu pensei muito também, eu ia falar antes, né? Depois, antes de vir essa parábola, eu até li outra passagem da Bíblia que eu acho que é muito igual a essa, né? Mas que quer dizer a mesma coisa, né? Que é a parábola do dinheiro emprestado, que é Lucas 19:11, né? Que é a mesma coisa, um homem foi para um país distante a fim de ser investido na realeza e depois regressar. Chamou 10 de seus servos e deu-lhe 10 minas, dizendo, negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam ele e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem, não querendo que ele reinasse sobre eles, né? Quando investido com dignidade real, né? Voltou e mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, né? Aí veio o primeiro. Senhor, teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Muito bem, servo fiel, não sei o quê. Veio o segundo, seu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Aí disse a este, ser também tu governador de 5 cidades. Veio também o outro, aqui tem seu dinheiro, guardei embrulhado num lenço. Pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Replicou, servo mau, pelas tuas palavras te julgo, saiba que sou rigoroso, tiro o que não depositei, e falou para ele dar para o servo que tinha mais, do mesmo jeito. E daí depois falou, eu vos declaro, todo aquele que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, lhe será tirado até o que tem.
Quanto aos que me odeiam, que me quiseram por rei, trazeis, massacraram depois dessas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho sobre Jerusalém. Ok. E quer dizer a mesma coisa, né? E eu tava fazendo muito uma comparação, porque eu gosto muito de Escape. Não sei se alguém já ouviu falar. Mas é estilo caça ao tesouro. Só que hoje em dia tem umas salas de Escape, né? E geralmente é em equipe. Você joga em equipe, né? E você vai descobrindo as pistas. Uma pista te leva a outra, que te leva a outra. Você só descobre uma se você descobrir a outra, né? E escape, eu até fui procurar o sentido, né? Que é fuga, evasão, né? Você escapar de algum lugar, você... Só que também é salvação, porque você está querendo se salvar, né? Você está escapando, né, teoricamente, para se salvar. Para chegar, né, à salvação, que é o objetivo final. Mesma coisa daquele jogo da vida que a gente joga, que todo mundo começa com a mesma coisa e vai, que é o nosso jogo da vida que eu imagino, e que o final, o objetivo, a salvação, é chegar ao céu, né? Que é o objetivo de todo mundo que tá aqui. Então, o jogo tem muito a ver com a nossa vida, né? Porque todo mundo começa com a mesma oportunidade. Por mais que você fale, não, mas tem uns que nascem já em família que não tem tantos bens e outros nascem em famílias ricas. Mas eu tô falando oportunidade em relação a dons, talentos. Porque mesmo que é pobre e que nasceu em família mais humilde, depende do talento que ele tem, ele pode chegar muito mais longe que o que é rico e é acomodado, que é folgado e que não faz nada. Então, depende muito de como a pessoa vai usar os talentos e as jogadas, né? Que seria, no caso desse jogo, que Deus deu pra ela, né? Eu até anotei algumas coisas. Porque, assim como o jogo que tem um manual de instruções, na nossa vida a gente também tem, né? Foi o que eu falei da outra vez. A Bíblia, Deus fala com a gente o tempo todo através da Bíblia, nos dá direções, né? Então, tipo, a gente tem um manual de instruções, é só a gente ler que a gente vai saber como usar os dons que ele deu pra gente, né? E mesmo que às vezes uma pessoa esteja, né, na nossa frente, saia na nossa frente, isso não quer dizer que a gente não pode chegar no caminho final do mesmo jeito que ela. Porque se a gente ficar com medo e desistir porque eu não vou chegar lá, tá muito longe, falta muita coisa, e esquecer, né, dos todos os talentos, dos dons que Deus tem na gente, e não arregaçar a manga mesmo e for atrás e querer, né, se doar, a gente não vai chegar de jeito nenhum no destino final se a gente não acreditar na gente mesmo. Se a gente falar assim, eu não vou dar o próximo passo porque eu tenho medo, porque eu já sei que eu não vou chegar na frente daquela pessoa, ou eu já sei que tá tudo errado mesmo, eu não vou chegar no céu, eu quero desistir do jogo, tanto talento que tinha em você que você podia ter usado de tanta forma, tudo se perdeu, sabe? E depende tanto da sua perspectiva, porque se você tá com problema e você só pensa o problema, você vive o problema, sua vida vai ser um problema, você não vai conseguir ver nada bom. Mas se você acredita no seu dom e você vive doando, usando dons que Deus te deu, com certeza esse dom só vai prosperar, porque... E é isso, quem tá transbordando tem pra doar pros outros. É por isso que você tá transbordando, pra você compartilhar com as pessoas. Eu acho que é isso que Deus espera da gente, sabe? Eu anotei algumas coisas, que é tanta coisa que eu falei, eu vou ficar perdida. E é o que eu falei, se você ficar uma rodada sem jogar, ou se você ficar muito tempo esperando e nunca vai chegar a sua vez, às vezes você fala, nunca chega a minha vez. Eu tô aqui nesse tabuleiro aqui, né, de jogar a vida, e nunca chega a minha vez,
pula a sua vez ou passa a sua vez. Mas se você se acomodar e desistir, você nunca vai chegar. E todo mundo tem a mesma chance, começa com a mesma chance. Depende só de como você vai jogar o dado. E de como você vê, né? O jogo, né? Se você já vê ele como perdido, você não vai conseguir ter força pra chegar, sabe? Mas se você, por exemplo, ajudar outra pessoa, por exemplo, a pessoa que tá do seu lado, um tabuleiro, vai, não tô falando na vida, mas um tabuleiro, e você doar a sua vez pra ela, porque ela tá atrás de você, sem pensar que, nossa, ela vai chegar na minha frente, acho que muda tudo. Muda tudo e Deus capacita. A gente já tem os dons dentro da gente, é só a gente acreditar na gente, usar os seus dons, doar, sem ter medo que o outro vai fazer mais que a gente, ou nossa, eu vou ensinar, por que eu vou ensinar isso pra ele? Ele vai ficar melhor que eu, aí todo mundo vai elogiar ele, não vai me elogiar. Então, não sei, eu acho que é muito... Deus quer muito mais da gente. Deus espera que o que ele deu pra gente não foi de graça, eu falo de graça, mas não foi, teve um preço muito alto pra ele. Mas pra gente, se a gente doar o que a gente tem sobrando, não vai pesar, o que custa pra gente fazer isso, sabe? Vai custar o nosso tempo, mas a recompensa do que a pessoa, sabe, de ver uma pessoa feliz, de ver uma pessoa, de saber que você fez bem para aquela pessoa, eu acho que é tão mais gratificante do que qualquer outra coisa, sabe? Eu escrevi aqui, Deus acredita mais na gente do que a gente mesmo, e é verdade, né? Foi um pensamento que ele sabe da nossa capacidade. Ele capacita os mais improváveis, né? E ele sabe que todo mundo pode, só depende muito da gente querer e da gente confiar e da gente estar disposto, né? A se doar. Eu anotei aqui também, o que você fala é o que você vive, né? Se você deseja milagres, você vive milagres, você fala sobre milagres, você vai ter milagres na sua vida. Então, e não é questão de ser otimista ou não, é questão de acreditar que tem um Deus que está cuidando de tudo, que te deu isso. Se ele te deu isso, não é para você deixar guardado, enterrado, né? Igual nessa parábola, não é para você ter medo. É difícil dar o primeiro passo, mas olha tudo que Jesus fez pela gente, que faz pela gente até hoje em dia, né? E se você fizer o que ninguém fez, você vai muito mais longe do que qualquer pessoa foi, sabe? E você vai falar, não vou fazer isso porque ninguém faz isso. E imagina, eu vou começar a fazer isso. O que vão pensar de mim? Vão falar isso de mim? E eu me coloco nesse lugar, né? Porque no começo eu acho que Deus tá curando muito isso em mim, tratando, né? E vendo de uma forma diferente. Porque eu falei assim, eu vou ficar falando as coisas para as outras pessoas, o que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu tô me achando superior a elas, que eu quero ensinar alguma coisa para elas? Imagina que eu vou ensinar, mas e se eu tiver alguma coisa para ensinar? Se Deus me pediu isso, foi porque Ele acredita em mim, Ele acredita mais do que eu. Com certeza Ele acredita mais do que eu. Então, se Ele acredita, eu vou pôr na mão dele e vou fazer o que ele tá me pedindo. E eu quero que outras pessoas colham frutos com isso. Eu acredito que é possível algumas pessoas colherem frutos com isso. Na minha família, foi meu pai, né, levava a gente na igreja, minha mãe sempre falou de Deus em casa também. Só que não era uma coisa que a gente ia na missa, que a gente tinha um grupo de oração. E não é por isso que a gente nunca ia que eu não posso começar, sabe? A minha família não tem essa cultura, mas eu não posso começar. E através de mim, eu não posso fazer com que as outras pessoas da minha família
também se interessem, vejam de uma forma diferente. Porque às vezes eu mando pregação pra minha mãe, que eu vejo, né, que eu me empolgo, eu falo, nossa, que legal, olha essa pregação. E tipo, eu acho isso porque eu tô nesse momento, eu tô vivendo isso. Mas meu marido, minhas irmãs, minha mãe, minha filha, não vão ver da mesma forma que eu. Então, e eu não vou ficar o tempo todo na minha casa tentando falar da Bíblia pra eles, falar de Deus. Eles veem que eu tô no meu propósito de ler a Bíblia. E eles sabem que eu vou ler e que eu vou ouvir só música, louvores. Nunca ouvi na minha vida, comecei a ouvir desde o caso do meu pai. Mas eu estou sentindo isso. E que eles possam, através de mim, ver que eu tô tendo algumas mudanças através disso, sabe? Mas Deus me confiou isso, eu tô usando os dons que Deus me deu, né? E cada um que vai, né, que sabe o que vai fazer com os seus dons, né? Que é a pergunta, o que você tá fazendo com os dons que Deus te deu? Você tá usando eles ou você tá deixando eles enterrados? Que é essa reflexão que me veio. E através desses vídeos que eu tô fazendo, tem pessoas que estão muito mais tempo na igreja que falam, nossa, aquilo que você falou serviu pra mim. E no começo eu falava, nossa, mas sério, como eu vou falar alguma coisa há tanto tempo? E eu não tinha capacidade de, que não sou eu, né? É o que Deus me deu, é uma vontade de Deus na minha vida que eu tô obedecendo à vontade dele. E eu não sei, né, no final desses vídeos, aonde vai chegar, se eu vou começar a fazer vídeo, se eu vou começar a falar, se eu vou começar a ensinar pessoas a fazer crochê, a fazer macramê, e através disso elas vão poder ter uma renda, ou se eu vou poder usar algo. Eu quero, porque é isso que eu quero usar o que está transbordando em mim, para que outras pessoas possam sentir a mesma coisa que eu, né? Porque é uma coisa que não tem explicação, assim. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Não é uma obrigação pra mim. No começo eu não estava segura, eu tenho vergonha, né? Mas é uma coisa que tá se tornando prazerosa pra mim e que faz eu parar todo dia, estudar alguma coisa e pensar, mas o que eu posso falar com ele? O que eu posso falar para o que pode servir para alguém com isso? O que eu posso mostrar o meu ponto de vista? Eu acho que quanto mais a gente se dedica para uma coisa, mais a gente vai aperfeiçoando. O Jairo, por exemplo, meu marido, a gente trabalha com publicidade. E a publicidade, assim, você pode fazer uma arte, um layout, né, no computador, e você pode demorar 5 minutos para fazer uma arte, mas você pode demorar 2 horas. Qual a diferença de quem demorou 5 minutos e de quem demorou 2 horas? O que demorou 2 horas, ele pensou em cada detalhe que ele vai pôr em cada lugar do layout. Ele tá preocupado em entregar o melhor que ele consegue. O que fez em 5 minutos, quis fazer rápido, porque ele tem outras coisas para fazer e talvez ele não se doou inteiramente a esse projeto que ele tá fazendo. Mas qual vocês acham que vai ficar melhor? Tudo bem que tem gente que tem muita capacidade pro gênio, que vai fazer em 2 minutos uma coisa que a pessoa pode ficar 5 horas. Que é a mesma coisa, né, Jairo? Se ele for fazer um logotipo, às vezes em 2 minutos ele tem uma ideia e eu posso ficar 5 horas fazendo e não fica tão legal quanto o dele. Mas por que isso? Porque no começo ele parou e ficou 2 horas em um negocinho pequenininho, fazendo cada detalhezinho do negócio. Então eu acho que quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente quer, né, fazer, porque a gente vai fazer um layout, a gente quer deixar bonito, que a gente quer que o cliente goste. Então, quanto mais a gente se doa, mais legal fica. E mais vai agradar o cliente e mais vai chegar perto do resultado e vai até surpreender. Que eu acho que é a mesma coisa com Deus, né? Que é isso que ele espera muito da gente.
Ele espera que a gente dê o nosso melhor, porque ele deu o melhor dele por nós, né? E eu acho que é muito isso a reflexão, assim, que eu parei pra pensar. E eu nem sei se eu concluí aquele negócio que eu tava falando dos vídeos que eu tô fazendo. Quando eu mandava alguma pregação, alguma coisa para minhas irmãs, para meu marido, para minha filha, eles não vão ver com os mesmos olhos que eu tô vendo. Então, às vezes eles começam a falar, ai, coisa chata, não quero mais assistir. E é normal, que é o que eu fazia antes. Quando me mandavam, eu falava, não vou ficar ouvindo música. Eu quero ouvir as músicas que eu gosto, não vou ficar ouvindo essas músicas religiosas. E com esse propósito meu, eu tô vendo que eles estão vendo todos os meus vídeos até o final. Então eu tô chegando num lugar que até o momento tava fechado no coração deles. Eu tô plantando uma sementinha. Agora, se essa sementinha vai gerar frutos, vai crescer, vai... Tinha que ter algum bicho aqui. Aí vai depender deles, não vai mais depender de mim. Eu plantei a sementinha, que é o que Deus faz com a gente. Ele deu os dons pra gente. Mas depende da gente chegar até o final ou não, de chegar até a salvação ou não, ou de se desviar do caminho, ou desistir. Então é uma coisa que veio muito forte no meu coração hoje. Compartilhar esses pensamentos sobre isso com vocês e deixar uma questão para vocês refletirem se você tá doando tudo que Deus te deu, se você tá usando o dom que Deus te deu. E se você falar que você tá transbordando, se você já doou um pouco dele para alguém, se você já doou um pouco do seu tempo para alguém, um pouco das suas palavras, do seu sorriso, da sua ajuda. E às vezes coisas pequenas que você pensa, mas imagina, eu vou ensinar os outros, eu só sei fazer isso, eu sei fazer um bolo, eu vou ensinar a pessoa só a fazer isso. Mas pode ser tão importante para a pessoa que através de um bolo ela pode ter uma loja de bolos, ela pode... O que vai depender é a dedicação que ela tem e a vontade que ela tem com o dom que Deus deu para ela. Então é muito real isso, assim, tipo, veio muito forte no meu coração isso, vendo essa passagem, né? O que a gente pode compartilhar dos nossos dons com os outros, né? O que a gente está transbordando que pode fazer a diferença na vida de alguém que ainda não conseguiu enxergar dessa forma, que acha que não sabe fazer nada, que acha que tudo que faz não dá certo, que só tá conseguindo ver o lado ruim de tudo. Se a gente fizer a pessoa olhar para o outro lado, ver por outra perspectiva, quem sabe ela pode... Porque depende tudo da perspectiva que você tá vendo. Se a pessoa tá muito atrás, ela pode falar, nossa, mas eu não vou, eu tô muito atrás. Mas às vezes lá de trás ela consegue enxergar o todo, e enxergando o todo ela consegue ver que, tipo, se eu fizer essa estratégia, talvez eu possa, sabe? Não é porque você não tentou que você não tem capacidade, você tem capacidade, você só não tentou. Acho que é isso, um pouquinho do que eu tinha pra falar hoje. Não sei se ficou longo, não sei se foi bom pra alguém, mas é o que Deus colocou no meu coração hoje. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Vamos ver o tema que eu vou falar amanhã.